Olá, amigos do projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. O nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nossa entrevistada é a professora doutora Michele Fonseca, diretamente do Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de hoje tratará do tema Formação Docente na Perspectiva da Educação Física Inclusiva. Eu sou a Elke Lima Trigo, vou conduzir essa conversa com vocês, que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência através do paradesporto. Fazendo minha autodescrição, sou uma mulher branca, cabelos curtos, escuros, estou com a camiseta azul do nosso projeto, atrás de mim tem uma mesa de escritório. Nossa entrevistada, ela é formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual também realizou mestrado e doutorado na área de educação. É professora associada 1 da Escola de Educação Física e de Esportes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora de extensão da mesma instituição, fundou e coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, LEPIDEF. É também coordenadora da pós-graduação em Educação Física Escolar, na Perspectiva Inclusiva da UFRJ, e coordenadora adjunta do Comitê Científico GTT, Inclusão e Diferenças do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa sobre o paradesporto. Seja muito bem-vinda. Olá, espero que estejam bem. Agradeço o convite e vou fazer minha autodescrição brevemente. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, passando um pouco do ombro. Estou com uma blusa listrada, azul, amarelo e branca, e estou usando óculos de correção, um fone de ouvido. E aqui atrás de mim, estou aqui na universidade, também tem umas mesas de escritório, uma parede branca. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, com a Andressa, com todo o pessoal aí. Professora, a gente gostaria que você começasse contando um pouco para o nosso público sobre os resultados referente às atividades de extensão da educação física escolar na perspectiva inclusiva, que ocorre na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, e quais são os desdobramentos dessa aplicação utilizando as estratégias pedagógicas freirianas. Então, esse projeto, ele existe desde 2015, a gente está nessa escola desde 2017. Essa escola é situada aqui no município do Rio de Janeiro, numa zona não privilegiada, embora seja um bairro privilegiado dentro da Zona Norte, mas é uma zona periférica da cidade. A gente atende crianças e adolescentes, jovens e adultos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, as turmas de PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, e um projeto carioca, que é uma organização que a prefeitura faz de atender as pessoas em correção idade séria, correção de fluxo. Então, a gente atende ali nessa escola cerca de 300 pessoas, né, estudantes dessa escola. O objetivo desse projeto, desde o início, foi proporcionar colaborativamente ações mais inclusivas na educação física escolar. Então, a gente atua em parceria com a professora de educação física da escola e a gente atua em todas as aulas de educação física. Eu digo a gente, eu, a coordenadora do projeto, os estudantes extensionistas, que são aqui da UFRJ, e em parceria com a escola e com essa professora. E a gente trabalha com um conceito bem amplo de inclusão. A gente entende essa inclusão em relação dialética com a exclusão, entendendo que a escola também produz e é produzida por essas exclusões todas que a gente está imerso na sociedade. Então, além de olhar para as questões envolvendo a deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, a gente também se preocupa com outras exclusões que possam acontecer nas aulas, ligadas às questões de gênero, de racialidade, etnia, religiosidade, por habilidade. Então, esse projeto, por isso colaborativamente, né, porque a gente trabalha o tempo inteiro juntos e juntas. E a inspiração freiriana vem, de fato, dessa colaboração, porque a gente entende a nossa ação muito dialógica e horizontalizada nessa construção coletiva com essas pessoas, por isso a inspiração freiriana. E aí você pergunta sobre alguns resultados, né? Assim,
falar desse projeto antes, durante e depois desse período mais crítico da pandemia, né, porque a gente ainda está na pandemia, é bem importante, porque há um impacto dessas discussões não só nas pessoas que estão ali com a gente, mas no entorno, assim. A gente nota que eu acho que o principal resultado que a gente tem visto é que a escola tem se mobilizado também para discutir essas questões, não só as aulas de educação física. Então, essas questões que perpassam direito à participação, direitos humanos, a gente vai tentando fazer esse diálogo interdisciplinar, então é assim que a gente tem desenhado esse projeto atualmente. Muito bom. Em relação às diferenças notadas, né, na prática inclusiva, pensando nos estudantes com deficiência, e de que forma que isso interfere na formação do aluno da licenciatura em Educação Física, né? Como que vocês estão percebendo essas experiências, ao longo do processo de formação desses alunos? Essa pergunta é bem importante, porque eu encontro brecha para falar um pouco do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo aqui e vai desenvolver ao longo de 5 anos, essa é a previsão mínima, de uma pesquisa que a gente envolve estudantes com deficiências diversas, que são estudantes da UFRJ, no curso de licenciatura em Educação Física. Então, quando você pergunta, né, que diferenças foram notadas nessa prática de inclusão entre os estudantes, eu só consigo lembrar e falar um pouco para vocês dessa experiência que a gente tem tido, né? Em 2017, no segundo período desse ano de 2017, a gente tem a primeira entrada de estudantes com deficiências na UFRJ, especificamente na Escola de Educação Física e Desportos, a partir dessa Lei 13.409 de 2016. Então, antes a gente já recebia alguns estudantes com deficiência, mas não com o fluxo que se deu a partir de então. Então, uma das linhas de pesquisa do LEPDEF, que você apresentou no início, né, o laboratório que eu coordeno, é essa pesquisa que acompanha esses estudantes com deficiência no curso de licenciatura em Educação Física. Então, atualmente, né, em 2022.2, de 17 até 22, a gente mapeou a entrada de 19 estudantes com deficiência, só no curso de licenciatura. E o curso de licenciatura aqui ele é muito grande, ele recebe 100 alunos por semestre. Então, não sei quantos que vocês recebem por aí, mas aqui é um número bastante expressivo, né? E acho que o importante dizer é que a presença dessas pessoas no curso é muito significativa, porque a presença delas já muda com uma dinâmica muito excludente e opressora historicamente, né? E essa pesquisa, a gente não só os olha como sujeitos pesquisados, a gente faz um acompanhamento desses estudantes, a gente tem um núcleo, que é um núcleo de inclusão e acessibilidade desse curso, e trabalha junto com essa pesquisa, então a gente faz o acompanhamento desses estudantes, né? A gente faz rodas de conversa para ver o que eles precisam, quais são as barreiras, quais são as facilidades, o que está funcionando bem, a gente vai monitorando isso. E uma coisa que a gente tem notado, assim, bem recentemente, é que essas barreiras elas estão muito mais na estrutura do que nas próprias necessidades dessa pessoa com deficiência. Então, o ensino remoto ele foi um enorme desafio para todo mundo, para essas pessoas também, porque a gente teve que se ressignificar usando as tecnologias. Nem todo mundo tinha acesso, estudantes de modo geral, nem estudantes com deficiência, todos passaram por essa dificuldade. E agora a gente está enfrentando um outro grande desafio, que é essa volta ao presencial, né? Que ainda a gente voltou em abril desse ano e a gente ainda tem esbarrado um pouco nessas barreiras. Então, o que mais fica para a gente, né, a partir desses resultados da pesquisa, é que essas barreiras, não só estruturais, mas em termos de acessibilidade arquitetônica, mas atitudinal, metodológica. A gente tem tentado fazer um trabalho com os professores, formadores, para eles entenderem as necessidades específicas de cada estudante. São deficiências muito diversas, então um grande desafio é tentar que as pessoas entendam, né? Que não tem uma receita de bolo para seguir. Se você tem um aluno com deficiência intelectual, ele não se comporta igualmente com outro que tem a mesma deficiência diagnosticada, mas são pessoas diferentes, com
com histórias diferentes, com estímulos diferentes, com experiências de vida diferentes. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho em muitas frentes, né? Como vocês estão conseguindo perceber pela minha fala, com os estudantes, com o corpo docente, com os demais colegas das turmas. E uma coisa bem interessante também é que esses estudantes com deficiência, alguns participam desse projeto que eu acabei de dizer, né? Então, eles já atuam como extensionistas, professores em formação no PFEP, que é assim que a gente chama o projeto, né, pela sigla. E uma coisa bem importante, algo que eu queria muito falar, é que a gente também, uma das linhas de pesquisa do LEPDEF, trabalha com uma perspectiva de pensar a formação docente na e para a perspectiva inclusiva. Então, a gente parte de um princípio de que a gente está aqui na universidade formando docentes para trabalhar com uma realidade diversa, com as suas diferenças e as suas singularidades lá fora, né, no campo escolar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas diferenças e essas singularidades no curso. Por isso, pensar essa formação docente na e para a perspectiva inclusiva. Se a gente tá, eu dou aula de educação física adaptada, ainda tem esse nome aqui, que é uma disciplina que volta o olhar para a pessoa com deficiência, né? Então, se você está numa aula explicando para os estudantes, eu desenvolvendo estratégias para pensar estratégias pedagógicas inclusivas para um estudante com baixa visão. E aí você tem um estudante com baixa visão no curso, e isso não é considerado, e aí é esse contrassenso que a gente tenta ressignificar, né? Então, acho que essa pesquisa, esse acompanhamento dos estudantes com deficiência, sob essa perspectiva ampla de inclusão, entendendo essas pessoas como a deficiência é uma característica que elas têm. Isso não as resume. Então, ao redor disso, tem tantas outras questões que também elas passam por exclusões. Então, não resumir a pessoa à deficiência também tem sido a nossa preocupação. Então, as questões sociais, as questões econômicas, as questões de raça também perpassam essas pessoas de gênero, e a gente tenta considerar isso tudo, né? E com essa preocupação de formar docentes na e para a perspectiva inclusiva, não só olhando para fora, mas olhando para dentro também. Isso eu acho que acaba sendo riquíssimo, né? A gente foge daquela vivência de 2 horas, quando você apresenta um mundo novo e você tem alteração dentro do seu próprio processo de formação. Isso é muito rico. Exatamente, exatamente. Professora, em relação às estratégias pedagógicas e os materiais utilizados, focando no ensino do paradesporto, que vocês já fazem nas escolas, clubes, né, pelos projetos de extensão da UFRJ, quais são os maiores desafios pensando nessa proposta do paradesporto? Então, lá no PFEP, a gente adota algumas estratégias pedagógicas inclusivas. Uma é a diversificação de conteúdos. E aí, dentro dessa diversificação de conteúdos, que a gente amplia para enfocar não só no esporte, no paradesporto, mas nos inúmeros elementos da cultura corporal e seus desdobramentos, a gente também ressalta essa questão do paradesporto. Essa escola, como eu disse, ela é uma escola regular, e nas turmas existem pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista, ao longo dessas turmas, do 6º ao 9º ano e no PEJA também. Então, a gente convive com esse ambiente em processo de inclusão o tempo inteiro, né? E uma dessas estratégias que a gente usa, né, a diversificação de conteúdos, vai ao encontro de ampliar as participações dessas pessoas, né? A gente falar as participações porque são múltiplas formas de participar. Então, a gente parte do princípio de que quanto mais a gente oferece repertórios para que as pessoas construam com a gente a aula, baseado nesses inúmeros elementos da cultura corporal, mais chances ela tem de adesão, mais chances ela tem de participação dentro das suas possibilidades e singularidades. E aí, na diversificação de conteúdos, a gente também tem trabalhado para desporto. Não com esse viés de rendimento, obviamente, até porque a gente não tem estrutura para isso, e o foco da escola é pedagógico, educacional, participativo, mas a gente tem tido experiências muito marcantes, assim, não só para as pessoas com deficiência, mas especialmente para os demais sem deficiência, porque a partir dali
os atravessamentos no seu próprio corpo, né? Você vivenciar o goalball, o vôlei sentado, o atletismo, com essa perspectiva do paradesporto, apresentando isso como uma possibilidade de conteúdo dentro da educação física escolar, a gente tem notado um engajamento assim, enorme das pessoas envolvidas. O que também traz um holofote interessante para essas pessoas com deficiência, né? Porque historicamente são subalternizadas, historicamente são invisibilizadas, e aí quando você traz essas experiências em que elas se sentem mais protagonistas ainda, né, porque elas se reconhecem naquele espaço, isso tem sido bastante significativo assim, para a construção do projeto e para o entendimento, inclusive freiriano, como eu disse no início, né, de compartilhamento. Né? Então, as nossas ações são com aquelas pessoas e não para elas. Né? Então, a gente, por exemplo, traz uma proposta de vôlei sentado, e aí a gente deixa que um espaço livre para que elas construam junto com a gente, por exemplo, mexer numa regra ou outra, mexer no tamanho da bola, mexer em outras estruturas pedagógicas que às vezes a gente, docente, vai mexe antes de participar aos estudantes do que é que está se tratando. Então, essa perspectiva freiriana vai por ali também, e aí o paradesporto vem nesse sentido da diversificação de conteúdos, como eu disse. Uma outra estratégia que a gente usa, e que eu acho que vai ao encontro da sua questão, é o ensino colaborativo. A gente se inspira numa ideia que já é fundante dos estudos de educação especial, que tem um professor especialista e o professor regente, que trabalham em parceria, tendo como público atendido, especialmente público-alvo da educação especial, né, pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista e autisabilidade e superdotação. No projeto, a gente se inspira nessa ideia e ressignifica essa parceria que a gente faz com os extensionistas, professores em formação, os parceiros do projeto, e o público-alvo é a turma inteira. Então, vai ao encontro do que eu acabei de dizer, né? Esse paradesporto, ele é construído e experienciado por todos os estudantes, e não com um público específico. Isso tem sido bacana também. Você também fala dos materiais, né? A gente também adota uma perspectiva de construção coletiva dos materiais. Então, a gente também trabalha com esses materiais alternativos que a gente constrói com eles e elas. E isso, de alguma maneira, é uma saída, uma brecha que a gente encontra, porque vocês devem passar por isso aí também, de dificuldades de verba, de compra de materiais. Então, a gente não deixa de apontar que é importante que a gente tenha verba para subsidiar as nossas ações pedagógicas. Por outro lado, a gente, paralelo a isso, né, a gente constrói junto com eles esses materiais, e é bem interessante o envolvimento deles. Então, a título de exemplo, as bolas com guiso que a gente tem, elas foram compradas com verbas de 2015, que a gente nunca mais teve desde então. E isso marca um momento importante que a gente viveu no país, né, de uma queda abrupta das verbas. Isso reflete na escola, porque a escola, por si só, mesmo que ela valorize o projeto e essa parceria, ela não entende isso como uma prioridade, muitas vezes. Né? E aí a universidade é que viu isso como prioridade, e aí a gente só conseguiu essa verba até 2015, por exemplo. Então, nesse sentido, os materiais alternativos construídos com eles ganham mais protagonismo ainda, até pela nossa própria sobrevivência. Mas a gente, inclusive, conversa isso com eles, né? Não só com os estudantes extensionistas, mas com os estudantes da escola também. Os dois caminhos são importantes, né, até mesmo porque o projeto vai refletir em várias outras áreas, né, não só ali limitado à quadra, limitado àquela atividade, né. E sobre Exatamente. o panorama atual, professora, do interesse dos alunos da UFRJ em se aprofundar sobre o tema da educação física inclusiva como formação docente, né, o quanto esse projeto ou mesmo o ambiente que tem dentro da universidade propicia isso? Eu gosto muito de responder perguntas assim nessa direção, porque abre possibilidade da gente falar um pouco do que a gente tem desenvolvido aqui também, né?
o LEPDEF ele desenvolve algumas ações de formação. Uma que eu gostaria de socializar é o PGFEP. A gente várias siglas que a gente usa, né? Mas é esse curso de pós-graduação que você cita no início, quando você me apresenta, que é o nome do curso, curso de pós-graduação gratuito, Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva. Nesse curso, também a gente trabalha com essa perspectiva ampla de inclusão que eu falei no início. Então, todas as nossas ações são muito interligadas, né? E é uma das perspectivas mais concretas de que a gente vê assim, o interesse das pessoas por esse tema. Porque é gratuito, portanto, democrático o acesso, não é só para quem pode pagar. Infelizmente, a gente vive ainda no cenário de que as universidades públicas, pelo menos aqui no nosso caso, a gente ainda tem muitos cursos de pós-graduação lato sensu pagos. Aqui na FD, especificamente, a gente só tem 2 gratuitos, esse mais um. E aí, esse se constitui como um campo de aprofundamento, de formação nessa temática. A gente trabalha com essa perspectiva ampla, como eu falei, então a deficiência tem um lugar de destaque, os transtornos também, mas a gente também trabalha esses outros marcadores sociais da diferença. Então, quando você pergunta sobre o panorama de interesse, para você ter uma ideia, a gente está hoje na 3ª turma em andamento. A primeira turma foi em 2017. O curso tem 18 meses e tem 420 horas de carga horária. Tem 30 vagas porque a gente acredita nessa inspiração freiriana em tudo, né? Então, as aulas são em roda, compartilhadas. Então, infelizmente, não dá para ser para tanta gente. Mas só para vocês terem uma ideia do interesse, quando a gente abre a inscrição, tem mais de 130 inscritos, e aí a gente tem que fazer uma seleção que acaba sendo excludente de alguma maneira, embora a gente tenha todos os cuidados, né, para que isso seja minimizado, mas aí a gente faz uma prova, uma entrevista, olha o currículo e convida as pessoas a sempre procurarem, né? Então a gente está na 3ª turma e com baixíssima evasão, e aí tem sido bem, bem importante, assim. Além disso, assim, queria também falar das disciplinas que eu ministro aqui na licenciatura, especificamente, porque é o meu lugar de atuação, né, com foco na escola, com foco em pensar essas questões de inclusão voltadas para a educação física escolar. Tem essa disciplina que eu falei mais cedo, né, sobre é uma disciplina obrigatória, que é no 2º período, e que fala especificamente de deficiência. Claro que eu vou ali já ampliando esse conceito de inclusão. E tem uma disciplina eletiva que tenta aprofundar um pouco essas questões tão caras à nossa sociedade. A procura é muito grande sempre, né? Então, quando você fala desse panorama de interesse, eu consigo pensar nesses exemplos para compartilhar com vocês. E que outras universidades se inspirem nessa ideia de uma pós-graduação gratuita, de cunho democrático mesmo, para tentar espraiar essas questões, esses assuntos que são muito complexos e precisam ser socializados, porque a gente ainda cai muito nessa armadilha de que eu me formei, eu não tive uma disciplina que lidasse com essa temática, ou aquela desculpa bem aligerada de não sei lidar, não me sinto seguro. A gente nunca se sente seguro plenamente para fazer o que a gente faz, mas a gente precisa fazer. Hoje a gente tem um cenário social de que essas pessoas com deficiência estão nos clubes, nas escolas, na universidade, em todos os espaços. Então, quando a gente ganha o nosso diploma, é de professor, de professora, e a gente tem que lidar com essa questão. E é uma questão importante que seja considerada durante a formação, para que essa desculpa cada vez aconteça menos, né? E aí, em resumo, eu posso dizer que o interesse é bem amplo, assim. Todas as nossas ações aqui do LEPDEF sempre tem grande apelo popular, as pessoas participam, querem participar, querem se formar, querem aprofundar essas demandas, né? Que são demandas importantes que a universidade tem como função social, esse interesse. A formação continuada é importantíssima, né? Em qualquer que seja a área, ainda mais quando a gente tem uma demanda tão grande
de desenvolver essa área, né? Professora, a Sim. senhora poderia dar para a gente 2 dicas de leitura sobre essa temática, né? Sobre o que a gente puxou aqui nesse bate-papo? Olha, eu fiquei pensando sobre essa dica, assim, o que eu acho que é bem importante é a gente entender que o nosso trabalho no campo desportivo, ou no campo escolar, da educação física escolar, ele não pode estar descolado de uma ideia de exclusão na sociedade. A gente trabalha com esse conceito dialético, processual e infindável de inclusão, justamente porque a gente tem exclusões de toda a ordem, e que nos chegam, né, nos atravessam de maneiras muito impactantes. Então, eu fiquei pensando que é um referencial teórico que a gente usa aqui no LIPDEF, de sugerir um livro da autora Bader Savaia, o livro é Artimanhas da Exclusão. É um livro, para a gente, referencial. Ela é uma autora da psicologia social, mas ela traz essa questão do diálogo e de entender essas opressões para além da escola. Ela não fala de escola, mas é como que a gente pode fazer essa interpretação desse cenário social na escola, no desporto, ou no clube, ou no cenário que você atua. Então, acho que é uma leitura densa, mas a leitura é fluida. Assim, tem muita informação, mas a leitura é bem fluida. É, recomendo sempre os textos da Mantoan, porque eu acho que são textos referenciais também, acho que são importantes, mas queria sugerir, assim, humildemente, assim, os nossos textos que a gente tem produzido no LipDef. A gente tem um site, as redes sociais do LipDef, depois posso passar para vocês. A gente tem publicado as nossas experiências lá no PFEP, no curso de pós-graduação também, com os estudantes com deficiência. Então, acho bacana socializar também essas produções que são feitas junto com essas pessoas, né? Com estudantes com deficiência, com estudantes, professores em formação, com estudantes da escola. Então, é uma perspectiva inclusiva bem compartilhada aí. E aí lá tem um ícone, lá tem no menu publicações, e tem várias publicações nossas lá. E aí espero que vocês gostem e que seja importante para a reflexão de todo mundo, né? Sem dúvida, professora. Lembrando esses links, as referências, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, que aí a gente facilita o acesso de todo mundo a esse material, que com certeza traz muitas possibilidades, né? Professora, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, que conta com o apoio da Secretaria do Paradesporto. O que eu queria muito agradecer o convite. Eu acho que é um espaço importante de socializar o que tem sido desenvolvido nesse campo, sobre diferentes aspectos, né? Achei importante que vocês se interessem por também pensar sobre a formação docente, nessa perspectiva da educação física inclusiva, que é onde eu me situo. Não sou uma pessoa ligada ao desporto especificamente, mas me inspiro e trago isso para as nossas práticas aqui na universidade. Especialmente nesses tempos em que a universidade pública foi tão atacada e que a gente precisa de recurso, de apoio, para a gente seguir nesse trabalho gratuito, democrático, crítico, socialmente referenciado. Então, eu agradeço o espaço e qualquer dúvida, conte comigo também. Muito obrigada, professora. Aos demais, não se esqueçam de assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus alunos, amigos, estudantes, enfim. E lembrando que essa entrevista também vai estar disponível no Instagram, @cbpp22. Até a próxima, muito obrigada a todos.